Caros irmãos e irmãs, saudações cristãs a todos. Este vídeo, irmãos, eu relutei um pouco para fazer, porém, quero deixar claro aqui aos ouvintes, os que são de outras denominações, que o intuito deste vídeo não é denegrir a imagem da denominação que eu vou falar, nem denegrir o ministério, porque o meu canal ele tem uma finalidade de anunciar o Evangelho. E assim sendo, eu mudei totalmente a forma de execução do meu canal, a forma de falar, a forma de exercer o meu compromisso com Deus dentro desse canal. Por isso eu não vou tratar aqui com esses irmãos que eu também amo, como se fossem meus inimigos. Porém, eu sei que muitos não me consideram. E também não vou desprezar aqueles que criticam, que também são meus amigos. E creio que eles vão entender a minha posição. Porque a minha posição neste momento é como um porta-voz, embora vocês possam não acreditar, mas um porta-voz que Deus iluminou para passar alguns assuntos referente à denominação e que eu desejo que ela prospere. Eu não tenho interesse nenhum em ver a sua ruína, assim como creio que nenhum daqueles que a criticam tem o mesmo interesse. Creio que todos querem ver o bem das almas, certo? Porém, irmãos, eu tive uma parte que Deus colocou em frente. Confesso aos irmãos que a minha mente, eu passei por um processo de enfermidade, e por esse processo, então, recebi uma sentença por coisas que eu mesmo falei, a qual nem eu mesmo consigo retratar devido àquilo que foi especificado pelo meu médico quando eu estava sendo tratado no auge da minha enfermidade. Tanto é que quando fiz uma carta renunciando meu ministério, eu já tinha um laudo médico que está comigo até hoje, que antes de eu renunciar já tinha esse laudo que dizia que eu não poderia assinar nenhum documento, nenhuma espécie de cheque, nada, porque eu estava com problema psicológico, não estava fora da minha mente, mas eu havia surtado devido a uma exaustão por causa do meu trabalho e também por causa de outras coisas que eu já não suportava, que não me convém falar aqui. Eu não estou aqui para trazer nomes de pessoas, etc. Então, com amor, eu quero transmitir e creio que aqueles que são espirituais vão entender. Os que são carnais, por certo, vão me xingar, vão dizer que eu sou um pecador, que eu sou um apóstata, mas isso não vai me ferir, irmão, porque eu já estou acostumado a ouvir essas coisas. De certas pessoas que se diziam meus amigos, muitos dos quais eu orei, por misericórdia Deus libertou do câncer, por misericórdia tinha um bom relacionamento com eles, e hoje nem sequer perguntam se eu preciso de um copo d'água. Graças a Deus estou aqui em Portugal, bem, pela misericórdia de Deus. Não vou dizer para os irmãos que não tenho provas e lutas, porque isso faz parte da vida do cristão. Mas estou muito feliz, porque uma coisa é você precisar de alguém. Outra coisa é você depender de alguém. Às vezes eu precisava de um irmão. Às vezes eu precisava de um outro irmão para me ajudar. E todos aqueles sumiram. Mas eu agradeço a Deus que eu dependo de Deus. E aquele a quem eu dependo não me deixou sozinho. Precisar de alguém é algo que você pode precisar a qualquer momento. E esse alguém que você precisa pode falhar. Mas quando você depende de Deus, não importa se falhar aquele que você precisa, Deus tem sobre você as suas mãos estendidas para que você possa também ter algo, um suporte para se abrigar, uma sombra
para se refrescar, uma água para matar a tua sede. Eu agradeço a Deus por esta graça maravilhosa, que não é um nome de uma denominação, mas que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que em hebraico quer dizer Yeshua HaMashiach. Quero deixar claro também a todos aqueles que fazem parte dessa denominação, que eu não tenho nada contra vocês, contra ninguém, não quero atacar ninguém, embora algumas coisas poderá machucar, porém não é intenção minha denegrir nenhum de vocês e nem tampouco falar para vocês saírem da onde vocês estão, mesmo porque eu também de vez em quando congrego aqui próximo à minha casa e tenho um grande carinho pelo irmão que atende ali, porque é um irmão muito amoroso e graças a Deus tenho um bom relacionamento com todos eles. E também não só com eles, mas com outras denominações, que eu não vou citar o nome aqui, porque já não sou mais exclusivista. Agora o meu único exclusivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma denominação, porque eu sei de que cada uma delas Deus vai tirar um pouco do seu povo, daí da congregação cristã, da Assembleia de Deus, da Adventista do Sétimo Dia, da Batista, enfim. O povo de Deus, ele está espalhado pela terra. Que na verdade, por misericórdia somos povo, não é? Não por mérito, porque fomos enxertados na verdadeira oliveira, mas éramos zambujeiros. Zambujeiros é uma oliveira que não dá fruto, mas contra a própria ordem natural das coisas, o Senhor faz nascer aonde Ele não plantou. Creio que ficou bem claro que a intenção do que eu vou falar aqui não é denegrir ninguém, mas eu tenho que passar o recado que esta madrugada o Senhor me colocou. Tive que escrever e eu vou ler então. E se eu for falar da minha mente tudo, eu posso errar alguma coisa ou falhar, porque ainda em algumas coisas, graças a Deus, nas Escrituras Sagradas, o Senhor não me apagou nada, irmãos. Eu consigo, graças a Deus, por misericórdia do Eterno, que criou o céu e a terra, Deus me dá condições de exortar, de pregar, de evangelizar, como já evangelizei muitas almas aqui, muitas foram livres do suicídio, etc. Continuo servindo a Deus e amando a vocês da Congregação Cristã no Brasil, embora houve momentos em que eu falei muito, talvez até os ofendeu, mas desde já vos peço perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, isso não quer dizer que eu estou pedindo perdão, que eu vou mudar a opinião a qual eu tenho, mas sim porque eu quero, quando partir desta terra, não ter no meu coração nenhum tipo de inimizade contra qualquer um que seja, certo, irmãos? E nós não sabemos o dia de amanhã, por isso eu gostaria de me dirigir primeiro ao ministério da Congregação Cristã do Brasil e aos irmãos. Eu gostaria, se os irmãos me permitissem, de saudá-los com a santa paz de Deus. Fui ancião durante muitos anos, atendi muitas vezes a obra de Deus, ou melhor, a obra Congregação Cristã no Brasil, porque aprendi uma coisa que eu não sabia, que a obra de Deus é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e deu a sua vida, para por intermédio dela, na sua ressurreição, dar para nós o direito da vida eterna. Quero deixar claro aos irmãos que congregam na congregação que não estou dizendo para vocês saírem de lá. Não é esse o meu objetivo. Isso eu quero me referir ao ministério, que não adiantaria eu fazer uma carta ou mandar, porque eu sei que poderia ela ser já extraviada ou alguma coisa acontecesse com ela e não chegasse na mão daquele a quem deveria chegar. Com todo respeito, a cúpula ministerial, aos anciães mais antigos de todo o Brasil, de toda a Europa, de toda a face da terra onde houver esta denominação, cuja
doutrina, irmãos, é uma doutrina que realmente ela tem uma certa ponderância, mas infelizmente existem coisas que se desviam dos caminhos do Senhor e nós temos que ter cuidado. Posso dizer que aqui na Europa há poucas congregações, na Itália pouquíssima irmandade, já morei lá, e o lugar talvez maior, que tenha maior número de crescimento da obra, seja aqui em Portugal, no exterior, e também na África. Fora isso, irmãos, a maioria dos países daqui da Europa são brasileiros, imigrantes ou filhos de algum... Eu mesmo sou filho de português. Tenho a nacionalidade portuguesa por causa do meu pai, mas na verdade eu nasci no Brasil. Sou considerado português porque sou de sangue português, segundo a naturalidade do meu pai aqui em Portugal, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Raul. Agora eu quero falar ao ministério e saudá-los. Quero dizer aos irmãos que o motivo desse vídeo, vou voltar a repetir, não é denegrir a congregação cristã e nem o seu ministério. Apenas quero cumprir algo que esta noite o Senhor me mostrou e que também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traz estas coisas em memória, ordenando-lhes que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então eu não vim aqui fazer contenda de palavras que nada se aproveita. Mas eu vim aqui para falar uma coisa, irmãos. Entre vocês, meus caros irmãos, deveriam estar de acordo. Não quero dizer que não estejam, porque eu não sou juiz. A esse tão santo versículo. Nós não podemos estar em contendas de palavras. E nós percebemos em cultos que vocês mesmos atendem que há divergências em determinadas pregações e muitas divergências doutrinárias que podem levá-los até mesmo a um caminho sem volta, pelo qual o povo, descontentando-se com aquilo que ouve, os mais esclarecidos sairão do meio dessa instituição e procurarão lugares diferentes para buscarem ao Senhor. E aquele que é sincero provavelmente encontrará outro lugar, porque o Senhor não está vinculado a nenhum CNPJ de nenhuma denominação. Sabemos que os apóstolos primitivos, e nem mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, não determinou uma placa denominacional para que fosse apregoado o Evangelho. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação, e todo aquele que crer, primeiramente é necessário crer, e for batizado, será salvo. Já há um erro doutrinário que Deus me faz colocar diante de todos vocês, que a impressão que dá na formalidade da doutrina, eu posso dizer, porque atendi como ancião e aprendi assim, é que se a pessoa não for batizada, ela não tem o direito da vida eterna. E isso não é uma verdade. Se a pessoa crer em Jesus Cristo como seu Salvador e não tiver oportunidade do batismo, se realmente ela creu com sinceridade, quem somos nós para dizermos que Deus rejeitou aquela alma porque ela não foi batizada? Já houve casos que pessoas em hospitais ou mesmo impossibilitadas de entrar dentro d'água não puderam se batizar, e eu ouvi. Eu digo para os irmãos, porque eu atendi o ministério, eu vi irmãos do próprio ministério, os irmãos me perdoem, não estou citando nomes, dizer que aquela alma não tinha salvação, trazendo isso uma tristeza para a família,
esfriamento de fé e um afastamento da própria denominação, e muitos deles perderam até mesmo o sentido de viver. Caso esse tão claro que houve já vários suicídios, que eu sou testemunha, por causa de palavras que foram pregadas em cima de púlpitos por irmãos despreparados espiritualmente. Não quero dizer, irmãos, que para pregar tem que ter teologia ou tem que ter outra coisa, não. Conheço irmãos que são simples, que nem sabem ler, que pregam a palavra de uma forma espiritual, que as suas palavras penetram no nosso coração. Eu não estou generalizando, porém quero dizer a todos que se nós temos a oportunidade, nós devemos examinar as Escrituras. Mas nós vamos chegar nesse assunto, irmãos. Eu peço paciência se esse vídeo demorar um pouco. Peço que os irmãos tenham misericórdia também de mim e ouçam esse vídeo, que eu não estou aqui atacando ninguém. Vocês não são obrigados a acreditar no que eu vou falar. Esse vídeo apenas é para despertamento. Certo, irmãos? Então nós temos que fazer isso, irmãos. E fazendo isso, trazendo em memória essas palavras, nós vamos perceber que não haverá perversão entre os ouvintes. Porque há perversão. Quando nós não pregamos o que é reto, há corrupção no meio do povo. E corrupção não é apenas fazer alguma coisa que corrompe, que defrauda. Mas quando se defrauda uma palavra, se corrompe uma doutrina, algo dito, escrito pelo próprio Espírito de Deus, que Deus deu ao homem a luz para escrever, está se prevaricando, deixando de prevaricar. Eu não estou com o dicionário aqui, mas eu creio que é deixar de fazer aquilo que é para ser feito. Quer dizer, aquele que prevarica e não permanece, é aquele que não permanece na doutrina de Cristo. E a verdadeira doutrina de Cristo é o amor, a piedade, a santidade. Não que não haja juízo e justiça, mas sempre a misericórdia triunfa no juízo. Não estou aqui querendo me justificar de algum pecado, de alguma coisa. Isso não se trata, ou requerendo ministério. Já houve momentos que eu desejaria ter novamente o meu ministério, mas eu compreendi que eu tenho o meu ministério porque Deus assim me tem mostrado. E não compete a mim falar como que Ele me mostrou aqui, porque muitos não vão crer. E esse vídeo não se trata desse assunto. Porém, irmãos, eu gostaria de deixar em destaque isso, para que ninguém se ofenda. Isso eu quero deixar em destaque. Por quê? Chega nos comentários pessoas que, infelizmente, irmãos, eu não vou culpá-los, porque aprenderam assim, e falam palavrões, nos chamam de pecadores, etc, etc. E eu aqui não estou chamando ninguém de pecador e nem condenando ninguém. Eu estou apenas falando aquilo que é real. Porque eu vou começar a colocar textos aqui para provar aquilo que eu estou falando. Caso alguém seja contraditório aquilo que vai ser falado, então procure estudar as Escrituras. Você vai entender que é preciso estudar as Escrituras. Porque existe um ensinamento, eu tenho todos os tópicos de ensinamentos, até os mais antigos, irmãos. Eu poderia ter pego os tópicos, mas não há necessidade. Eu não me lembro o ano, mas há um tópico de ensinamento que diz que nós devemos incentivar a nossa mocidade a estudar. E quando eles faltam nos cultos por causa do estudo, não devemos cobrá-los porque eles estavam estudando. Agora, porque eles precisam do estudo para que na sua vida profissional sejam bem-sucedidos. Mais ou menos assim o tópico 1900 e alguma coisa lá para trás. Deveria ter pego, agora eu não vou me levantar daqui para não encerrar o vídeo. Mas os irmãos que são do ministério sabem disso. Os tempos passaram, não é, irmãos? Esse ensinamento continua, porém, dentro desse mesmo tópico, desse mesmo ano ou do outro ano, não me recordo, houve um ensinamento que nós não devemos estudar as Escrituras, porque elas são reveladas, as palavras são reveladas. Irmãos, veja que contradição.
Se pode estudar aquilo que é da terra para a profissão da terra, mas o que é do céu nós não podemos. É lógico, irmãos, que o conhecimento da Bíblia para nós, das Escrituras, é muito importante. Porque quando falamos daquilo que está escrito, temos que ter uma noção do que estamos falando. Eu não quero dizer que você precisa estudar a pregação para pregar na igreja. Cada um se seguir por Deus, porém, seguir por Deus, irmãos, porque isso é uma coisa particular de cada um e eu não vou aqui optar. Porque eu sei e conheço irmãos, anciães que fazem isso e que não se acham acusados. Mas já conheço outros que são contra, ficam esperando só lá na hora, irmãos. E de repente abrem qualquer capítulo e pegam um versículo sem contexto, e como não tem uma explicação lógica dentro daquilo que leu, e nem sabe o assunto, porque não leu o capítulo todo, o que lhe resta é profetizar. E dentre essas profecias, causa muitas das vezes, no meio de uma multidão, é lógico que sempre vai alguém receber alguma coisa pela sua simplicidade, porque Deus não deixa o seu povo sair em vão. Mas há também aqueles que pegam aquela profecia para si e ela não se cumpre e a pessoa vem a desacreditar da fé e muitos até viraram ateus. Sou testemunha disso por causa dessas coisas. Eu pergunto, irmãos, quem dará conta dessas almas? Algo muito difícil. Porém, eu creio que talvez vocês não vão nem ouvir esse vídeo, porém eu tenho que fazer o que Deus me mandou. Você vai dizer, quem é esse pecador? Quem é esse apóstolo que está para querer nos ensinar? Você pode me chamar do que você quiser, irmãos. Eu, na minha humildade, não vou me levantar contra você e também não vou fazer um vídeo respondendo. É lógico que se alguém me xingar num palavrão, aí eu tenho o direito como cidadão de me defender. Nós não vamos deixar que a nossa imagem seja denegrida, porque eu não estou falando nomes de ninguém, estou falando da instituição e ainda com respeito, mas tem que tratar para que vocês compreendam o erro que vocês estão ocorrendo. Talvez muito de vocês, tenho certeza que tem muitos homens de Deus aí que vão estar de acordo com aquilo que eu vou falar. Porque eu conheço homens de Deus, irmãos, daí, que são homens de Deus. Jamais eu direi que não. Certo, irmãos? Mas infelizmente, nos últimos tempos, está acontecendo coisas estranhas e coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, muitos dentre vós, irmãos, eu sei muito bem disso, que creem nas santas profecias da palavra de Deus, que creem na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Muitos servos que Deus se usa, que são sinceros, que admoestam o povo a fugir do pecado, usam de misericórdia, mas também de justiça. Pensa que eu não sei que tem? Tem. Sei que alguns poderão até pensar que eu estou defendendo, ou que eu estou... Não, eu estou falando a verdade. Eu não posso... A verdade é uma só, não posso dar volta. Porém, irmãos, como representantes, líderes, representantes, os irmãos da alta cúpula ministerial, eu quero deixar claro que não estou desrespeitando vocês, mas Deus me fez saber e gravar isso para alertar vocês, a todos, o grande mal que está ocorrendo por motivos que vocês não estão de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, é uma realidade. Vocês podem esconder isso do povo, mas não de uma pessoa que viveu entre vocês e que conhece os ensinamentos. Embora vocês vão me dizer que eu sou muito novo, eu posso ser novo, muito novo, mas o Deus eterno me conhece desde antes da fundação do mundo. Certo, irmãos?
Vocês estão fazendo coisas que estão desrespeitando a doutrina que foi deixada pelos apóstolos. Quando vocês dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, vocês caem em contradição no que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Se fosse conter, aqui ele diria: toda a escritura, tudo aquilo que contém a palavra de Deus, tudo que está na escritura que contém a palavra de Deus é apto para isso, para aquilo. Ele não falou, ele falou que toda a escritura. Aí você vem me dizer, mas há divergências em algum texto. Irmão, aí vai muito da linguística, da forma de expressão, porque existem duas maneiras de traduções, que eu não me recordo agora, e logicamente que existem palavras hebraicas que não se poderiam traduzir para o português. E ali eu quero dizer que os escribas que traduziram eram heróis, porque conseguiam traduzir. E dentro do contexto, aquele que é espiritual, por isso que dentro da nossa Bíblia, se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver duas Bíblias. Uma que está só escrito e outra dentro daquela que abre os nossos olhos espirituais para entender o que nós estamos lendo. Por isso não devemos ler a Bíblia como um livro de história, ou jogar em cima do guarda-roupa, porque nós não precisamos ler, nem estudar, e deixar só para pegar no outro culto. E é o que a maioria dos irmãos fazem, porque vocês dizem que não pode estudar. Isso daí, irmãos, é muito grave. Hoje tem crianças que, se você perguntar para ele quais são os jogadores de tal time, eles falam o nome de todos os jogadores e até do goleiro. Mas se vocês perguntar como é o nome dos 12 apóstolos, eles não sabem. Eu já estive em Israel e eu já vi, irmãos, aquelas crianças sabem os salmos praticamente todos de cor. E eles vivem como crianças, mas há um momento que eles são ensinados. Bom seria que vocês também fizessem isso, ensinassem as crianças. Não adianta um irmão subir no púlpito e dizer que é para tomar cuidado em quem vai votar ou quem deixa de votar. Para aparecer diante da Irmandade, estão buscando uma retidão, sendo que as suas obras não conferem com aquilo que eles falam. Continuam agindo da mesma forma. Não adianta dizer que aceitam o batismo de outra denominação, quando um membro ou frequentador, porque vocês não têm membros éramos vocês do ministério, são membros, mas o povo não. Falem isso para o povo, por que enganar o povo? Eles não são membros da congregação cristã no Brasil. Eles podem ser membros se estiverem com a graça de Deus no coração do corpo de Cristo. Agora, a congregação cristã contém a graça de Deus. Ela sim. Sabe por que ela contém? Porque lá dentro existem homens que têm a graça de Deus. Mas o dia que esses homens saírem, forem para outro lugar, vocês estarão sem a luz. Existem anciães que têm a graça de Deus. Existem irmãos aí dentro da cúpula ministerial que têm a graça de Deus. Mas infelizmente também, não julgando, creio que tem aqueles que apenas estão aí, mas não têm a graça de Deus. Perdoem, mas eu tenho que ser sincero. Assim sendo, irmãos, se nós não fazermos isso, como está escrito aqui em 2 Timóteo 3,16, eu não estou aqui para criar nenhum motivo de contenda, quero deixar claro, irmãos. Nem denigrir ninguém. Eu sou um simples irmão, pequeno, mas tem que passar o recado vindo de Deus. Certo, irmãos? Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que considerar as coisas, irmãos. Temos que considerar as causas dos irmãos. Temos que considerar aqueles que estão sentados. Porque se não fossem aqueles que estão que estão sentados no banco assistindo o culto, porque
Porque afinal, se não fossem eles, vocês não construiriam, vocês não viajariam. E dar valor àquilo que eles, com o suor do seu rosto, muitas das vezes, achando que estão fazendo alguma coisa para Deus, muitas das vezes os dinheiros que são colocados nas suas mãos são desperdiçados e desviados para lugares que não devem ser. Não venha dizer para mim que isso não acontece, porque eu sei que acontece. E não poderão vocês me processar, porque eu não estou falando o nome de ninguém, e nem vou falar, irmão. Mas aquele que tem a luz enxerga, e aquele que está nas trevas não se preocupa com a luz, porque ele nem quer ver, achando que ele não vendo, ele se torna inocente. Mas você fechando os teus olhos, você é omisso. E a omissão também pode gerar um pecado. Então não tenha medo de reagir àquele que está, muitas das vezes, cometendo gravíssimos erros doutrinários e levando o povo com falsas promessas. E o povo, logicamente, que vai se alegrar, vai manifestar, porque o povo precisa realmente ser abençoado por Deus e, afinal, nós sabemos muito bem como está o mundo, não é? Quero dizer ao povo que não estou falando de vocês, muito pelo contrário, estou tentando defendê-los. Nós não vamos generalizar, eu também não vou generalizar que tudo que sai do púlpito não é... Não, Deus fala sim, Deus muda cativeiro, Deus abre porta, Deus cura enfermidade, tudo isso. Existem profetas de Deus, mas muitos dos profetas de Deus são desprezados. Não podem nem sequer manifestar o dom da palavra. Mas se fosse parente dos parentes, dos amigos, talvez estaria até no ministério. Infelizmente, a corrupção, irmãos, chegou entre vós e o Senhor está totalmente desagradando. E eu quero dizer para vocês que uma nuvem escura está prestes a cobrir essa instituição. E por mais que vocês possam dizer que tem 4 milhões, que não tem sei quantos milhões de membros, vocês cometem um erro gravíssimo. Vocês estão apenas com 2 milhões e pouco. E ainda dizem para a Irmandade que tem 4 milhões. São muitas as dissidências que saíram, são muitas pessoas paradas, muitas pessoas que se suicidaram por causa de pregações. Eu sou testemunha disso, irmãos. Me ligou um jovem, eu digo jovem, mas ele ainda já é casado, e descobriu meu canal, a esposa dele descobriu meu canal, mandou um e-mail pedindo meu telefone, eu mandei, no outro dia ela ligou, desesperada, porque o seu marido já estava para se enforcar, tinha até arrumado já uma corda, eu ia comprar uma corda, e disse para a esposa dele que ela ia chegar lá e encontrar ele enforcado. Ela perguntou por quê. É porque ele foi falar com um determinado ancião, o ancião, não sabendo responder a ele, porque também não tem conhecimento bíblico, ainda o repreendeu, chamando-lhe atenção, dizendo que era para ele ficar em comunhão, para entender a palavra, enfim. E ele já estava um pouco depressivo, voltou para casa e disse para a esposa que não era mais digno, não adiantava mais viver, e tentou tirar a sua própria vida. Mas eu dou graças a Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu não estou generalizando, meus caros anciães, e nem falei o nome, mas isso acontece e vocês sabem disso. Não existe igreja perfeita, eu não estou dizendo que vocês são... Não, eu sei que tem muitos homens de Deus bons aí, mas o que está acontecendo já é doutrinário. Será que vocês não deveriam ter uma reunião em que vocês mesmos estudassem, participassem de um ensino bíblico entre vocês, uma liderança de alguém que pudesse dar umas instruções, não só uma reunião de ensinamentos, mas também algo que possa instruir, para que não venha matar as almas e até mesmo a vida das pessoas. Certo, irmãos? Foi o que Deus mandou falar. Eu não vou falar o que Deus não me mandou, irmãos. Eu podia falar coisas terríveis aqui,
Mas não é isso. Minha intenção não é denegrir ninguém. Eu não quero mal de ninguém, irmãos. Irmãos, eu posso dizer para vocês isso. Escrevi aqui algumas coisas para mim não esquecer. Você pode até me chamar de tudo que você quiser, irmão. Mas eu alcancei de Deus uma dádiva muito grande que se chama misericórdia. Embora essa misericórdia que me abraça todo dia da minha vida, irmãos, que eu sinto Deus ao andar, ao caminhar, vocês não precisam acreditar nisso. Fui julgado sem estar presente. Foi apenas pedir uma carta. Eu fiz sem saber o que estava fazendo, porque estava fora da minha consciência. Sonhava e aquilo que eu sonhava parecia real. Bom, eu não estou aqui para me justificar. É bom parar isso, não é? Vamos falar do que eu estava falando. Senão daqui a pouco vocês vão achar que eu estou querendo alguma coisa. Eu estava, não estou mais. Agradeço os irmãos, se quiserem. Agradeço todos. Muitos irmãos já me ligaram para querer fazer alguma coisa. Eu quero agradecê-los pelo carinho, pelo amor. Tenho vocês como meus irmãos. Não quero jamais ter mágoa ou raiva de ninguém, porque senão eu não vou entrar no céu. Mas eu tenho que ser sincero. E a minha forma de expressão é essa. Eu não sei atacar assim. Eu procuro fazer desta forma. Apenas eu uso da espada que Deus me deu quando alguém me afronta com a espada. Porque eu tenho que me defender, certo, irmão? Mas aqui não se trata disso. Quero dizer, irmãos, que Deus está comigo, tenho certeza disso. Embora muitos vão ouvir falar mal de mim, tantas coisas, eu sou casado há 40 anos, irmãos. A última vez que eu fui na minha cidade, estou em Portugal. A última vez que eu estive na minha cidade, eu fiquei sabendo que eu estava morando em São Paulo com uma pessoa. Os irmãos acreditam nisso? Eu morando em Portugal com a minha esposa. Eu não sei como, da onde surgiu isso. Eu fiquei nervoso, eu falei, eu vou tirar satisfação com essa pessoa. Mas aí o Senhor falou para mim, fique em paz, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Fique em paz e não importa mais com que nada aquilo que falarem de você. Porque importa é que eu estou com você. Glória a Deus. Vocês vão me chamar de desviado de tanta coisa. Eu congrego aqui com um cooperador maravilhoso, um homem de Deus. Tenho um grande carinho por ele. Não vou dizer o nome. Não congrego sempre, mas... E não vou mentir. Também prego na internet. Para que mentir? Eu não tenho nada que esconder de ninguém, de nenhum de vós, irmão. Eu tenho certeza que isso, irmãos, não é necessário eu fazer. Porque Deus vê tudo, não é mesmo? Então, irmãos, para concluir aqui o assunto, porque o vídeo já está ficando longo. Irmãos, veja bem, embora muitos podem falar de mim, isso não me importa. Agora, eu quero dizer a respeito de certas mudanças que o ministério está fazendo, que não são guiadas pelo Espírito Santo. Irmãos, tenhamos cuidado. Eu já vi em reuniões irmãos falsificarem fichas. Sou testemunha disso, porque eu vi. Certo, irmãos? Estava numa reunião e eu vi isso. Uma ficha ser falsificada. Eu não vou dizer onde foi, nem como foi. Certo, irmãos? Para que o nome daquela pessoa passasse. E por incrível que pareça, irmãos, vários irmãos ali daquela reunião não aceitariam aquele irmão de jeito algum. Mas como o nome dele estava praticamente falsificado, todos sentiram que era da vontade de Deus. Agora, fica uma pergunta. Deus queria ou não queria esse irmão para o ministério? Numa outra reunião em que estive, foi apresentado um caríssimo irmão, que eu tenho um grande amor por ele até hoje, para atender a obra de Deus, ou melhor, a obra de Deus. A obra de Deus é Jesus Cristo. Para atender a denominação Congregação Cristã no Brasil, esse irmão era um irmão
irmão muito amoroso, de um libado muito certo, irmãos. Quando eu vi orando por ele, ele estava na reunião, fiquei muito feliz. Porém, irmãos, quando acabou a oração, mandaram colocar o nome dele na ficha, e alguém antecipadamente telefonou para esse caríssimo irmão. Ele ficou feliz porque ele realmente tinha e tem o dom de Deus. Os irmãos verem que eu não estou generalizando. Mas o ancião da cidade onde ele morava, no interior de São Paulo, quando soube, ligou rapidamente para aquela central regional onde estava sendo feita a reunião e que já também havia sido orado e colocado na ficha, e disse que não era para colocar ele. E os irmãos simplesmente rasgaram aquelas fichas todas, aquelas listas todas, e fizeram outras sem o nome dele, e ele já sabia que ele tinha sido confirmado. Imagine a tristeza daquela família, irmãos. Imagine a fé daquela família, as filhas daquele irmão, como ficaram. É triste, irmãos, a gente ver essas coisas. Depois diz que é Deus, daqui a pouco um telefonema desmancha aquilo que Deus fez. Então isso é uma mentira. Eu pergunto para vocês, irmãos que congregam, vocês julguem vocês mesmos, eu não vou falar nada. Quem é o pai da mentira? Ah, mas isso pode acontecer, não tem nada a ver com a igreja. Eu não estou dizendo que tem a ver com a igreja. Eu não estou falando da reunião. Igreja quer dizer reunião, irmão. O Senhor Jesus não construiu igreja, Ele construiu uma doutrina de misericórdia, de amor, de juízo, de perfeição. Cada localidade tinha a sua comunidade, onde o apóstolo Paulo colocava presbíteros, que quer dizer ancião. As primeiras igrejas constituídas cristãs, feitas de pedra, foram feitas por Constantino. Constantino, ele era... Você quer saber bem a história verdadeira? Você procure ler a história de Constantino e você vai ver. Por isso que dentro de determinadas denominações evangélicas se traz muito um ranço do romanismo. Porque a reforma protestante foi feita por Martinho Lutero. Então a igreja primitiva que nós queremos alcançar não é esta igreja que nós achamos que é. A igreja primitiva é a igreja apostólica, que veio dos apóstolos, não a igreja que saiu do romanismo. Tem muitas coisas que foram alteradas, mas, louvado seja Deus, isso não vai implicar na salvação, porque o que importa é você crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo você e aqueles que crerem junto com você. Então não vou entrar nesse detalhe, nem descaracterizar a tua fé. A salvação está em Jesus Cristo. Certo é, irmãos, que nós temos que ver, irmãos, essas mudanças que estão sendo realizadas e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mudanças estas que vai levar a congregação cristã no Brasil, infelizmente, a uma decadência muito grande. Mudanças doutrinárias, mudanças para pior e não para melhor. Coisas que já não estava bom, está pior agora. Hoje, o próprio ministério tem medo de falar contra alguma coisa, porque no estatuto da congregação tem um parágrafo, não me lembro agora qual, porque eu não estou com o estatuto aqui, que a infidelidade ao ministério, ou outra coisa qualquer assim, não sei como está escrito, tira a liberdade de o homem estar na presença de Deus. Mas também, se eu opinar alguma coisa sendo mais novo, eu já fico marcado e logo eu estarei fora. Ou eu visto a camisa do time, ou eu sou expulso do campo. E depois dizem assim: senta lá atrás, irmão, no último banco. Quando se acusam de pecado, ainda manda sentar no último banco, porque é o banco da misericórdia. Irmãos, eu vou falar bem a verdade para os irmãos. A misericórdia tem que estar na tribuna, tem que estar no primeiro banco, no último, tem que estar no órgão, tem que estar em todo lugar.
e principalmente dentro do nosso coração. Não adianta o homem sentar no primeiro banco e estar encoberto a sua maldade, a sua ignorância, a sua vanglória, a sua ganância pelo dinheiro, a sua ambição por ter mais. Isso leva o homem à ruína e à perdição. E outra coisa, irmãos, hoje, antigamente, a congregação cristã no Brasil, eu lembro, irmãos, as pessoas levantavam questões, ações. O saudoso irmão, não vou citar o nome dele aqui, porque eu não quero citar o nome de ninguém, nos ensinava na reunião: não vamos colocar, não vamos botar na justiça, deixamos na mão de Deus e o Senhor vai operar. E muitas das coisas que ele falava, realmente havia uma operação divina, eu sei, eu vi. Mas logo agora, irmãos, a coisa mudou. Uma coisa é uma pessoa civil entrar contra uma ação, contra uma grande instituição poderosa no dinheiro, como é a congregação cristã no Brasil, que entra milhões. Tanto é que compraram um terreno agora na Itália por 350 ou 320 mil euros, dizendo que não tinha coleta no Brasil. Eu pergunto, para que comprar um terreno tão grande na Itália no momento de crise, em que há guerra na Europa, fome, escassez de água? Se nós formos fazer o bem somente para aqueles que nós achamos que são nossos irmãos, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, irmãos. Por isso, caros irmãos, não estou desestimulando vocês a darem coleta, mas vejam bem o que está acontecendo. Parece que tem 33 irmãos em Roma e ainda não são italianos. E ainda passaram o caro irmão Santino. Esse eu posso falar porque eu gosto muito daquele irmão, um irmão muito amoroso, um irmão muito digno, um irmão que tem... Ele não pediu para me fazer isso, viu, irmãos? E ele não vai me processar porque eu estou falando muito bem dele e eu tenho ele como um caríssimo irmão. Passaram um homem daquele para trás e colocaram um outro na frente, que eu não vou citar o nome, porque esse eu já sei que pode me processar. Ele é muito cheio de caridade, né? Então ele pode até me abrir o processo se eu falar o nome dele. O irmão Santino é um homem de Deus, um homem espiritual, um homem que eu tenho um grande respeito, e que eu acredito que ele não deve ser desprezado, irmãos. E quero dizer a ele, me perdoe, irmão, por citar o seu nome, não tenho aqui nenhuma... Não foi você que me pediu, não fui influenciado pelo irmão, porém, eu conheço e conheço a sua idoneidade. Irmãos, passaram por cima desse caríssimo irmão, colocaram um outro, né, amigo de um amigo meu, que hoje já dorme no Senhor, que sempre falava dele, irmãos, me contava as histórias, o irmão Orlando, caríssimo irmão, Orlando do Cambiri, um irmão que eu amava muito, irmão. Quantas coisas, irmãos, não é que Deus pôs na boca do irmão Orlando se cumpriu. Hoje eu me sinto saudade dele, sabe, irmãos? Um homem de Deus, mas chegou a sua hora, né? Tenho certeza que ele vai herdar a vida eterna. Irmãos, mas por que isso? Por que vocês querem dominar todo o planeta, criando como se fosse uma federação? Ficaram agora há pouco em Portugal, exigindo dos anciãos coisas que vocês não podem fazer. Afinal, esta foi a doutrina de Jesus Cristo? Afinal, nosso saudoso irmão Luiz Franciscone, será que ainda está aí no histórico? Ou tiraram o nome dele? Muitos nem vão saber quem ele foi. Não que nós estamos dando glória para o homem. A glória pertence a Deus. Mas, irmãos, é tão bonito quando nós honramos, somos ensinados nas reuniões a honrarmos uns aos outros e vemos tudo diferente, respeitarmos a irmandade. Aquele irmão que cedo se levanta e vai lá ajudar a construir uma casa de oração, quando ele precisa ou quando ele é afrontado por alguma coisa ou por alguém que tem mais dinheiro, que nunca nem foi lá ajudar em nada, o ancião vai defender aquele que tem mais dinheiro e aquele irmão que trabalhou, que se esforçou, que perdeu finais de semana para estar ali trabalhando, estourou a sua mão
que é pedreiro, irmão, né? Não tem nenhum apoio. Às vezes nem visita não recebe. Conheço pessoas aqui que faz 6, 7 anos. Aqui não, mas na Itália eu conheci. Aqui, graças a Deus, tem um irmão aqui. Que eu não vou citar o nome dele, que é muito bom para fazer visita. Agora apareceu outro também, que eu conheço, que é um diácono, mereceu o ministério, porque ele é um homem de Deus também. Agora, irmãos anciães da Congregação Cristã no Brasil, vamos lembrar daqueles que estão nos bancos, sentados, sem liberdade há tanto tempo, irmãos, né? E vamos lembrar que vocês estão desprezando, vocês não levavam ninguém na justiça porque confiavam em Deus. Hoje vocês levam na justiça, vocês estão fazendo igual o povo de Israel. O povo de Israel estava tudo certinho, Deus que governava, Deus que julgava, tinha os juízes, Deus que realizava tudo. De repente eles mudaram e começaram a querer um rei. Samuel ficou até triste, mas Deus falou com ele. Está escrito em capítulo, deixa eu ver aqui. 1 Samuel, capítulo 8 e 1 Samuel. Glória ao nome do Senhor. Deus foi deixado em segundo plano. Se nós formos examinar a Escritura, o que ocorreu? Rejeitaram o Senhor. Em 1 Samuel 8, versículo 7, o Senhor disse assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Olha só, irmão. Antes a mim tem rejeitado, para não reinar sobre eles. Antes vocês confiavam no Senhor para julgar suas causas. Vocês deixaram o Senhor e começaram a confiar nos homens. E eu vou dizer claro, Deus não se agradou disso. Se Deus não se agradou daquele povo, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, não se agradou de vocês. Agora, mas eles nos processaram. Mas vocês são uma instituição que tem força. Vocês podem apenas levar uma defesa e não abrir um processo. Certo? Mas vocês processam também. E colocam juízes, né? Vocês têm até uma comissão jurídica, porque vocês estão saindo fora, cometendo atos ilegais, coisas que transgridem a lei do Brasil e até a lei internacional. Como é que vocês vêm de lá do Brasil querer fazer Portugal se tornar uma colônia, a Igreja de Portugal, se tornar uma colônia da Igreja brasileira? Será que não existem homens de Deus aqui em Portugal ou na Europa? Eu não estou dizendo irmão, eu não estou interessado em ministério, eu sou português legítimo. Mas tem muitos homens de Deus aqui que podem presidir reuniões e que podem estar em comunhão com vocês, independente de receber ordens de vocês. Vocês estão querendo ser chefes, irmão. Dividir as congregações que estão no mundo entre vocês, para que vocês tenham o poder, o domínio total sobre todas elas. Qual é essa intenção? Será que não é a intenção da nova ordem mundial, irmão? Será que daqui a pouco vocês vão ser chamados apóstolos? É triste de dizer, Jesus Cristo só teve 12, depois teve mais 13. Foi Paulo, não? Mas agora vocês vão ser apóstolos de quem, irmão? Jesus Cristo ou do anticristo que está por vir? Porque a forma que vocês estão fazendo está deixando muito a desejar, irmãos. Outros mentindo, dizendo que não fazem parte de sociedades secretas. Mentindo, irmãos, mentindo. Olha, irmãos, tem pessoas que nós... Bom, eu não vou falar isso. Eu não vou falar mas vou falar para não me envolver, irmão. Vou falar assim, ó. Tem pessoas que conhecem anciães que fazem parte da sociedade secreta, sim. Estão no ministério, mas são de famílias privilegiadas. Eu não tenho nada contra, você vá onde você quiser. Se você quiser ir para o céu, você pode ir. Se quiser ir para o inferno, para mim também, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, irmão. Eu só estou te alertando. Certo, irmãos? Vocês colocando heresias, irmãos, no meio do povo. Glória ao nome santo do Senhor. Tratando
o povo, tratando o povo de Deus com heresias. Presta bem atenção, irmão, já vou terminar. Falando de coletas para construir igrejas, enquanto a fome está batendo em diversas nações. Irmãos, pecado, vou falar rapidamente sobre o pecado. Vocês sentam uma pessoa e vocês dizem que ela pecou, mas entre vocês quantos que pecam? Presta atenção, irmãos. Vocês têm que deixar o povo estudar a Bíblia. Está escrito em João versículo 39, examinai as escrituras porque são elas que testificam de mim. Você tem que se apresentar como um obreiro preparado, irrepreensível, que sabe manejar a espada, quer dizer, que conhece o que está escrito. Você não faz. Tirar a liberdade de frequentadores. Observe o versículo. Aí ele pecou. Observe esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. 1 João está escrito isso, versículo 1 e 9. Depois, se nós retornarmos a 1 João, versículo 9, nós vamos encontrar assim: se dissermos que não temos pecados, nós nos enganamos a nós mesmos. O Espírito de Deus e a verdade de Deus não está em nós. Vocês dizem que só tem faltas. E João disse em nós, ele não falou, ele já era apóstolo. Ah, mas ele era só para quem não era batizado? Não, ele era apóstolo. Ah, mas está escrito também que aquele que é filho de Deus não peca. Irmão, interprete na tradução original, procure saber as coisas. Está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Essa é a original. Porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Veja a diferença. Ele pode até cometer o pecado, mas ele não continua pecando porque ele é nascido de Deus. Há uma diferença de tradução por causa da linguística, e vocês não estão percebendo porque vocês não estudam. Na Bíblia João Ferreira vocês vão encontrar: qualquer que é nascido de Deus não peca. Mas na atualizada já vem a tradução mais corrigida: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque é semente de Deus e permanece nele, e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. E depois tem mais: caros filhinhos, as palavras vos escrevo para que não pequeis. Se acontecer isso, no caso, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Olha só, irmão. Aí vocês vão lá, corta a liberdade. O único pecado de morte é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês julgam as coisas segundo o julgamento humano. Vocês dizem que tem revelação, mas quando foi para tratar uma causa que eu pedi, eu chamei um ancião e falei: irmão, os irmãos creem na revelação, não é assim? Então eu queria uma reunião para vocês orarem comigo, só para orarem, para ver o que Deus revela. O irmão falou que não ia fazer essa reunião porque tinha que ter, não era bem assim. Então não crê na revelação e mente para o povo. Irmãos, tenhamos cuidado. Vocês fazendo isso, vocês estão tomando o lugar do eterno, colocando a pessoa sentenciada eternamente no banco, condenando muitas das vezes. Quantos suicídios já ocorreram se isso fosse denunciado no Ministério Público? Infelizmente, irmãos, é uma tristeza falar isso. Eu não quero dizer isso, irmãos, para deixar ninguém triste. Mas isso incentiva a pessoa às vezes cometer o suicídio. Eu também não estou incentivando o pecado porque falei esses versículos. Mas antes estou dizendo para vocês fugirem do pecado. Certo, irmãos? E para encerrar, irmão, o vídeo não ficar muito longo, eu quero terminar dizendo para vocês todos, irmãos, de coração: a graça de Deus nunca foi e nunca será uma denominação. Isso é mentira. E a mentira é filha do diabo. A graça é o favor imerecido na pessoa santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidemos de estar de acordo com a palavra de Deus.
Você pode dizer, por que você fala isso? Porque eu amo vocês e não desejo que nenhum de vocês se percam. Às vezes as palavras duras curam as chagas más. Os remédios amargos curam. É amargo na boca, mas depois no ventre se torna doce. Não me julguem mal, amo todos vocês. Deus abençoe a todos. Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.